Convido para fazer uso da palavra agora a doutora Tatiana. Boa tarde. Cumprimento a mesa e agradeço ao deputado estadual Jô Farias e sua dedicada equipe por se mobilizarem para o enfrentamento da endometriose no Ceará. Boa tarde a todas as pessoas que aqui se encontram e aquelas que nos assistem. Iniciamos a sessão solene com a performance Entrelaços, que elaboramos especialmente para esse evento. Unimos 2 projetos de extensão que coordeno no Instituto de Educação Física e Esportes, na Universidade Federal do Ceará, a Companhia de Dança e o projeto Mulheres e Novelos. Juntamos para dançar histórias reais de dor, denunciar múltiplas e longas esperas. A endometriose é uma doença crônica e inflamatória, que o tecido do endométrio cresce fora do útero. Ele pode atingir diferentes órgãos. E a grande complexidade é que um diagnóstico tardio ou cirurgias não específicas com uma equipe treinada podem levar à perda de parte de órgãos ou órgãos inteiros. O enfermeiro Adriano Oliveira, orientado pela doutora Aline Brilhante, investigou a trajetória de 29 mulheres atendidas no Ceará. Vamos aos números. A maior parte delas começou a ter dor dos 9 aos 16 anos de idade. Elas buscavam emergência 6 a 12 vezes por ano. Calculem que ou mensal ou a cada 2 meses. Elas passavam em média por 5 médicos durante 12 anos, sem respostas. Enfim, quando elas chegam ao diagnóstico clínico de endometriose, elas ainda esperam mais de 2 anos pelo serviço especializado e mais, às vezes, 2 anos para uma cirurgia. Dr. Leonardo vai destacar e falar um pouco dessa relação dos números hoje que a gente tem de espera. Qual é o cenário que a gente tem na MEAC, que é um serviço de referência norte e nordeste. Mas, em Fortaleza, se a gente considerar que meninas acima de 10 anos já menstruam, e a gente considerar o número de mulheres, somos ou seremos 400 mil mulheres sofrendo. Vocês ouviram as vozes da Antônia, da Eliane, da Elcilene, da Iranilce, da Juanita, da Josi, da Caroline, da Marcleide, da Mari, da Nalva, da Mide, da Glauciane e da Rizoneide. Essas mulheres existem e aceitaram contar as suas histórias, mesmo os desafios mais profundos e difíceis, para clamar por mobilização social, por políticas públicas e por respeito. Agradeço Ana Clara, Ana Cecília, Beatriz, Cailane, Clarissa, Luziane, Rebeca, que dançaram, e ao Julian, Beatriz e Guilherme, que são os bolsistas do projeto da Companhia de Dança. A Samara, que está aqui conosco, foi aluna da UFC e tem me ajudado na documentação das ações do projeto desde 2019. Mulheres com cólica incapacitante foram histórica e culturalmente rotuladas, desacreditadas e abandonadas em suas dores. Quem as enxerga? Falhamos na atenção primária. Quantas de nós vão todos os meses ao pronto-socorro e somos repetidamente acusadas de dramáticas ou hipocondríacas? Nos submetemos a inúmeros exames de imagem, inclusive invasivos, cujo laudo afirma que está tudo normal, apesar de sentirmos dores alucinantes. Quem nos escuta? Antônia passou por incontáveis dores durante 30 anos e nenhuma resposta. Quando, enfim, disseram que ela provavelmente tem endometriose, ela se deparou no serviço terciário com uma longa fila. Quem não a enxergou no serviço primário? Falhamos no acolhimento familiar e social. Juanita morava numa casa de mulheres. Ela era a única que tinha cólicas. Quando suas dores menstruais eram muito fortes, ela acordava sem condições de levantar, mas era a semana dela de limpar a casa, a mãe achava que ela preguiça e ela apanhava. Falhamos na formação escolar.
Muitas jovens universitárias que conheci no projeto Mulheres e Novelos carregam inúmeros medos, traumas e dúvidas. Passaram mal e desmaiaram na escola. Quem nos ensina a conhecer o nosso próprio corpo? Quem conversa com a gente sobre a primeira menstruação ou a primeira ida ao ginecologista? Quem nos prepara para os exames invasivos? Falhamos no impulso e na permanência na vida produtiva. Caroline reside no Ceará e, na fase crítica de tratamento, precisou parar os estudos, porque submeteu-se à primeira cirurgia aos 15 anos. Há mulheres que, em função das crises de dor e da peregrinação para consultas e exames, que abandonam a escola, a universidade, o mercado de trabalho e os sonhos de futuro. Perdem a liberdade na vida social. A gente se planeja entre as menstruações. A gente não usa roupa branca, muitas vezes. E elas passam por dificuldade na vida sexual. Quanto tabu? Quem nos ajuda? Falhamos na atuação profissional. Geralmente, ainda normalizamos a dor e desprestigiamos a narrativa de mulheres sobre o que elas sentem no próprio corpo. Como formar profissionais humanizados? Superlotamos a atenção terciária e somos invisíveis. Quem nos atende? Quem nos socorre? Portanto, a sessão solene em alusão ao Março Amarelo promove em Fortaleza muito mais do que homenagem a algumas pessoas que têm contribuído para o enfrentamento da endometriose. Esse evento demarca urgente visibilidade. A Organização Mundial da Saúde estima que 15% das mulheres têm endometriose. 30% a 50% dessas mulheres poderão sofrer com a infertilidade ou com abortos reincidentes. Esse luto precisa ser reconhecido. Estamos falhando na preservação da fertilidade. Eu não estou aqui hoje para falar pelas mulheres. Eu estou aqui para falar com elas. Porque eu também sou paciente de endometriose. Eu tive muitas crises de dor dos 13 aos 35 anos. Foram 22 anos ouvindo que eu era hipocondríaca e que ter cólica era normal. O tradicional paradigma biomédico anuncia que eu não tinha qualquer legitimidade para falar do que eu sentia no meu corpo. E essas descrições não tinham valor de evidência clínica. E essa é a pista central para a atenção primária. Eu precisava ser ouvida. E continuei sendo silenciada. Foi aos 35 anos, quando a biópsia confirmou que meu diagnóstico era de endometriose e que eu achei que, enfim, eu teria saúde. O médico que fez a minha primeira cirurgia, eu morava em Campinas, exclamou violentamente: "Você viverá com dor para o resto da vida e sua chance de engravidar é 1%. Eu não desisti de mim. Eu reagi àquele decreto clínico, porque o meu esperançar é que a ciência e as políticas públicas do século XXI promovam mais do que isso. Comecei a pesquisar endometriose, o tratamento multiprofissional, e implementei na minha rotina nutrição, exercício, fisioterapia, acupuntura, terapias. Nem todos estão disponíveis no SUS ou nos planos de saúde. Quem ganha com o nosso adoecimento? Há 10 anos, em 2013, eu publiquei o livro Mulheres e Novelos, no mês que eu receberia o bebê da única gravidez que eu iniciei e que não continuou. Foi assim que nasceu Mulheres e Novelos, no Instituto de Educação Física e Esportes, na Universidade Federal do Ceará, onde sou servidora pública, docente. Comecei a produzir conteúdos nas redes sociais. Meu pai dizia: será que uma mulher que tem dor e que não é médica vai ser ouvida pela legitimidade do seu discurso? Ele foi comigo a inúmeras sessões, porque eu fui uma daquelas adolescentes que foi mais ao pronto-socorro do que ao cinema. E aí um dia o Dr. Leonardo Bezerra me ligou, tinha visto um dos vídeos e disse: venha trabalhar com as pacientes na maternidade escola, porque você pode fazer o que a medicina não pode fazer.
Em 2017, aquela menina que negou a faculdade de medicina porque eu não podia acreditar numa área que não acreditava em mim. Eu fui buscar uma formação em que eu pudesse ser reconhecida como pessoa, que os conhecimentos da biologia e das ciências sociais fossem integrados para pensar as questões da problemática humana. E eu entrei naquele corredor da maternidade escola, com jaleco de manga amarela, com novelo na mão, com fone de ouvido, convidando as mulheres a entenderem o que acontecia nos seus corpos. E eu testemunhei no serviço terciário sofrimentos múltiplos. Estamos chegando tarde. E aí eu decidi chegar antes. O projeto Mulheres Novelos passou a oferecer oficinas presenciais de consciência corporal, ajudando jovens mulheres a se sentirem fortalecidas para o percurso de investigação e de tratamento. Criamos um grupo de apoio no WhatsApp. Essas mulheres não estão na capital. Elas não têm acesso multidisciplinar. Em 2019, dançamos o espetáculo Um Fio por Vez. Foi um trabalho de conclusão de curso. A Tanara Alves, que era minha aluna bailarina, a gente decidiu fazer e dar voz a essas histórias a partir da arte. Porque quem lê os artigos publicados sobre os números de endometriose? Quem acessa esses serviços? Quem entende essas informações numa linguagem técnica? Eu voltei para o palco, depois de muitos anos, porque eu vivia sem dor. E no final do espetáculo, a gente gritava, escutem as mulheres. Um homem, professor universitário, pós-doutor em Harvard, estava presente no espetáculo e reconheceu o que a mulher dele sentia dos 18 aos 43 anos. Nenhum médico tinha suspeitado, sugerido, indicado a endometriose. E eu tenho uma amiga que diz assim, como não? Dor para fazer xixi na menstruação, dor para fazer cocô, dor na menstruação, dor na relação sexual, né? Dor pélvica crônica, dificuldade em engravidar. O grande desafio é, endometriose ela é uma doença que se manifesta de forma individual. Eu posso ter 5 sintomas de dor e engravidar, eu posso não engravidar e não ter nenhuma dor, eu posso engravidar e ter dor. Então, ela clama também para que a gente olhe o humano na sua singularidade. Ela é uma doença de grandes números, mas de uma realidade específica para cada história. A partir da pandemia, promovemos encontros virtuais de promoção da saúde, para atender as mulheres que estão no interior. Agradeço às voluntárias atuantes no projeto Mulheres Novelos, a psicóloga Ana Cristi, a fisioterapeuta Isabela Frota, a advogada Cristiane Martins, as médicas Jordana Parente, Débora Brito, Aline Brilhante, Daniela Zilberberg, Fabiana Freire, Dr. Leonardo Bezerra, ao arte educador e artista Wagner Salles. Agradeço aos estudantes da UFC e ao apoio dos programas de bolsa da Pró-Reitoria de Extensão e da Secretaria de Cultura Artística e a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Cada pessoa que colaborou com o projeto Mulheres Novelos ao longo desses 10 anos. E desculpe, nesse momento, não ter como citar todas as pessoas. Nas ações ativistas do projeto, conheci outras mulheres. Liana Herculano, no meio da praça, criou o GAMPES, o Grupo de Apoio às Portadoras de Endometriose do Ceará. Juntas temos tecido uma rede de partilha, de aprendizado e de aprendizagem genuína. A endometriose mudou a minha biografia. A maternidade interrompida marcou a minha história. E a infertilidade também. Essa doença seguirá mudando biografias de forma violenta, enquanto não formos capazes de compreendê-la melhor, de antecipar os diagnósticos e de promover tratamento multidisciplinar a todas as mulheres. Todas. Finalizando, sem querer me alongar, mas ainda é importante dizer, eu sou uma dentre as 33 mil mulheres e famílias que passarão cerca de 5 anos na fila da adoção. É muita lentidão. Estamos falando de uma gestação com 192 semanas, no mínimo. É uma negligência estrutural. Quantas vidas ainda desperdiçaremos? A endometriose é um problema de saúde pública. O nosso compromisso é convocar a sociedade a entender a endometriose,
a promover acesso aos tratamentos de saúde por direito constitucional. Nós, mulheres com endometriose, queremos ser visíveis na nossa dor e contar com o apoio de vocês na nossa luta. Muito obrigada.